Quero continuar falando sobre crescimento espiritual. Estudamos semana passada, cuide de sua vida espiritual. Mas não deu tempo de falar tudo que eu tinha no coração para falar sobre este tema. Resolvi hoje continuar estudando. E quando a gente fala de cuidar da vida espiritual, algumas dicas nós demos semana passada baseado no livro de Provérbios. E hoje umas dicas com outros textos da palavra de Deus para nos ajudar a continuar fortalecendo a nossa fé. Já que eu disse há pouco que a gente está vivendo um tempo tão difícil que nós precisamos ter fé realmente em nossos corações e manter a vida espiritual firmada na presença do Senhor. Quando eu falo de vida espiritual, não tem como não falar de crescimento espiritual. Já que você olha para a Bíblia, você lê que Jesus, quando tinha 12 anos, estava na igreja, ele crescia na graça e no conhecimento. Ou seja, quando você tem uma vida espiritual, essa vida espiritual você precisa crescer, progredir. Infelizmente, no nosso tempo, muita gente chega num determinado ponto da sua vida espiritual e ele fica estagnado ali. Ele não vai avante. Por problemas, por dificuldades, lutas, decepções, a pessoa fica estagnada e não vai para frente, não cresce. E quando eu falo de vida espiritual, todo crente precisa crescer espiritualmente. Semana passada eu dei a dica aqui sobre orar mais, sobre ler mais a Bíblia, sobre ser mais grato. Quando você cresce espiritualmente, você aprende a agradecer mais, você aprende a enxergar as coisas que você talvez não esteja vendo como deveria vê-las. Com o tempo, cada crente, cada cristão, a ideia de Jesus e da sua palavra e dessa vida aqui, a ideia é a gente crescer. E o crescimento espiritual não é como o crescimento físico. Porque o crescimento físico, você nasce, você vai crescendo, vai desenvolvendo. Chega a uma determinada idade, você chegou ali, ponto, beleza. Dali para frente é manter isso e com o passar do tempo você vai envelhecendo e o teu corpo já não é mais o mesmo. Ao contrário da vida espiritual. Vida espiritual, a gente tem que crescer sempre. Crescer, todo o tempo, todo dia. Eu não sei se você sabia, fazer uma comparação aqui, mas a maioria das árvores, elas estão sempre em crescimento, em desenvolvimento. A maioria das árvores são assim, elas vão se desenvolvendo. Você pode ver que às vezes você vê uma árvore, isso já aconteceu aqui perto, aqui em cima, perto de uma igreja que tem aqui, chamada Igreja de Zinho, tem uma árvore ali, muito grande, muita gente para os carros embaixo. Essa árvore, de quando eu conheço, ela foi se desenvolvendo de tal forma que até as raízes dela não suportou a terra dentro. Ela saiu da terra e ela cresceu, destruiu a calçada e tal. Que as árvores e outras criações de Deus, ela está sempre em desenvolvimento. Fazendo uma comparação com isso, a árvore cresce e começa com uma semente. Obrigado. A árvore, ela cresce ou ela se estabelece com uma semente. Você joga uma semente dentro da terra, essa semente germina e traz a árvore, e ela vai crescendo e vai dando frutos. Ou seja, se a gente fizer uma comparação com a vida espiritual, eu e você recebemos uma semente em nossos corações, a semente do Evangelho. Essa semente, se encontrou uma terra boa, ela germinou, e ela foi dando crescimento, ela foi crescendo, ou está em franco crescimento. Por isso que o crescimento do cristão espiritualmente falando não para, é a vida toda. É daqui, quando terminar essa vida, para a vida espiritual mesmo diante de Deus, na plenitude do seu espírito, na plenitude da sua presença.
Mas a gente pode viver aqui uma vida espiritual mais profunda, melhor, mais próxima de Deus. Então, uma árvore, por exemplo, árvores geralmente enfrentam tempestades, enfrentam tempo frio, tempo de calor. As árvores, elas com o tempo, até dependendo da estação do ano, elas vão ficando muito mais fortes. As árvores dão frutos. Ou seja, se trazer isso para a vida espiritual, nós como filhos de Deus hoje, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós temos esse privilégio de podermos crescer a cada tempo, de darmos frutos inclusive. Nós fomos chamados por Deus para dar frutos. Jesus falou muito sobre isso. Então, quando você fala de vida espiritual, quando você fala cuidar da sua vida espiritual, existem alguns cuidados que nós precisamos ter para com a nossa vida. Como eu disse, semana passada a gente estudou sobre o livro, capítulo 3 do livro de Provérbios, Conselhos de Salomão para ter uma vida espiritual abençoada. E a Bíblia está repleta de versículos, de histórias, de pessoas que cresceram espiritualmente, desenvolveram-se espiritualmente. Existem N exemplos. Você olha para a Bíblia, você vê a vida de Moisés. Moisés foi um cara que, com 80 anos de idade, quando ele começou seu ministério, em 40 anos ali, poxa, era aquele cara que tinha um desejo de falar com Deus, de conhecer a Deus. E Deus permitiu, ele foi crescendo ao longo do seu ministério. Ele foi passando por dificuldades, ele foi sendo moldado por Deus para enfrentar toda aquela dificuldade que ele iria enfrentar. Ou seja, se você olhar para a vida de Moisés, um cara que tinha uma vida espiritual fantástica. Se você olhar para a vida de Daniel, se você olhar para a vida de José, se você olhar para a vida de Isaías, se você ler os primeiros 6 capítulos, ou os primeiros 5 capítulos de Isaías, você vai ver um profeta que tinha uma vida medíocre, mediana. Aquele cara que profetizava e tal, porque ele confiava muito naquilo que ele tinha. O seu primo era rei naquele tempo, e por ser parente próximo do rei, ele tinha algumas outras regalias que os outros não tinham. Então ele vivia a sua vida de profeta, chamado por Deus, até o dia que o rei Uzias morreu, e ele se viu assim: e agora o que eu faço? Capítulo 6 de Isaías fala sobre isso. Ele olhou para os céus, Deus o chamou, ele contemplou, ele teve aquela visão maravilhosa de ver Deus sentado no seu trono de glória, anjos, arcanjos, querubins, serafins, rodeando ao lado de Deus e gritando, cantando: santo, santo é o Senhor dos... Quando ele viu aquilo mexeu com ele. Tanto que Deus, depois de ter o curado, ou perdoado, ou renovado espiritualmente, Deus fala assim: agora quem que a gente vai enviar? Ele fala: opa, estou aqui, pode me enviar, envia-me a mim. Ou seja, faz parte da vida do cristão você receber a semente do Evangelho, essa semente germinar dentro de você, essa semente começar a crescer dentro de você, essa semente gerar frutos depois dentro de você, e você frutificar na vida das outras pessoas. Foi para isso que Deus nos chamou como cristão. Deus não chamou a gente para ficar sentado na cadeira assistindo o culto, e não, Deus chamou a gente para servi-lo e para servir as pessoas. Ou seja, entre tantos textos, histórias que tem na Bíblia, tem um deles que eu estava lendo esta semana e eu achei muito interessante. Se a gente estudasse sobre vida espiritual só no livro de Efésios, a gente aprenderia muito, mas muito. Se pudesse aqui gastar todo domingo um tempo com cada capítulo de Efésios, para aumentar a nossa fé e para abençoar, trazer crescimento espiritual para a nossa vida espiritual, o livro de Efésios é maravilhoso. Ele começa, por exemplo, acompanhe aqui no telão, Efésios 1:3, um texto muito conhecido, eu gosto muito de citar esse texto. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Eu acho fantástico esse texto. Não é que Deus vai nos abençoar, Deus já nos abençoou.
Ele já abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Paulo, quando escreve a igreja de Éfeso, ele fala assim: gente, põe uma coisa na sua cabeça, vocês nasceram de novo, vocês têm agora uma nova vida. E as coisas, não, espera um pouquinho, Deus já nos abençoou. As bênçãos de Deus estão na dimensão espiritual. Com o passar do tempo, conforme nós vamos necessitando, conforme nós fomos crendo, fomos crescendo, desenvolvendo a nossa mente espiritual, essas bênçãos celestiais, elas se achegam, elas se materializam nas nossas vidas. É preciso crer, e para crer é preciso se aproximar de Deus, é preciso receber dele. Então, Paulo, ele começa falando sobre isso. Deus já nos abençoou. Quem tem isso em mente, segue a sua vida, mesmo com dificuldades, ele segue a vida. Ele fala, depois que ele fala isso, ele fala sobre oração e ação de graças. Ele ensina aquele povo da igreja de Éfeso a gastar tempo com oração, a elevar ao Senhor ações de graça, oração de ações de graça, que nós falamos domingo passado aqui. Agradecer a Deus por tudo. Você está respirando agora, glória a Deus, obrigado pelo ar, Senhor. Você não precisa de máquina para levar ar para dentro de você. Você já comeu hoje, você já se vestiu com uma roupa melhorzinha hoje, isso tudo é bênção de Deus. Então, ação de graças. Ele fala sobre uma nova vida em Cristo. Quem recebeu Jesus, agora tem uma nova vida. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Ele fala sobre a nova humanidade em Cristo. Nós recebemos Jesus, recebemos uma vida espiritual vinda dele, mas a gente continua humano. E como humanos, a gente ainda está sujeito a errar, a pecar, a ficar com raiva, a perder a paciência, a falar coisa que a gente não deve. Agora, quando a gente cresce espiritualmente, desenvolve-se espiritualmente, essas coisas vão ficando para trás. A gente começa a viver uma nova humanidade em Cristo. Eu não preciso xingar mais, eu não preciso discutir mais, eu não preciso amaldiçoar ninguém. Ao contrário, eu vou vivendo uma nova humanidade em Cristo. E ele fala para a igreja de Éfeso, ele ensina sobre isso. Ele fala de unidade no corpo de Cristo. Ele fala sobre o procedimento dos filhos da luz, como que o cristão deve proceder diariamente. Um dos textos está aqui, acompanhe aqui, Efésios 5:1, ele diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus. Imite a Deus. De que forma? Como filhos amados. Você tem que imitar, eu tenho que imitar, nós temos que imitar a Deus. Como é que Deus, aquela pregação que eu já fiz aqui anos atrás, em seu lugar, o que Jesus faria, baseado num livro? Quer dizer, você está diante de uma situação, o que Jesus faria no teu lugar ali? Ele iria xingar, ele iria discutir, ele iria bater, ele iria brigar, ele iria amaldiçoar. O que Jesus faria? Ou seja, Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso: irmãos, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. E ele ainda diz: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Jesus deu a vida na cruz por mim e por você. Ele nos salvou, ele nos resgatou do pecado, ele perdoou os pecados daqueles que o recebeu como Senhor e Salvador de sua vida. Então, tem vários ensinamentos sobre vida espiritual. Ele fala ainda aqui, no capítulo 5, sobre vida em comunidade, como é que a gente tem que viver como irmãos. Ele fala sobre deveres conjugais, ele ensina a igreja de Éfeso, os casais, alguns deveres conjugais que eles deviam ter um para com o outro. Ele fala dos deveres de pais e filhos, ou pais para filhos, filhos para pais. Ele ensina também sobre os deveres dos escravos, que na época eram chamados de escravos, mas hoje dos funcionários, e também dos patrões. Ele ensina tudo. E o texto mais fantástico que tem aqui, que eu também admiro e amo muito ler esse texto, está no capítulo 6 de Efésios. Esse eu quero ler com você. Você já conhece, mas eu quero ler com você. Efésios capítulo 6. Aleluia. Glória a Deus. Depois de falar sobre tudo isso que eu citei, ele encerra a carta à igreja de Éfeso
Efésios capítulo 6, versículo 10. Ele diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Lembre-se, pausa aí. Eu estou falando, na verdade, Paulo está falando sobre tudo o que ele ensinou do capítulo 1, capítulo 5. Ele falou sobre a bênção de Deus já está em nós, já está disponível. Ele falou sobre vida em comunidade, falou da nossa nova humanidade em Cristo. Ele falou de como a gente tem que se portar. Ele ensinou tudo. No final ele fala assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Aí no versículo 11 ele começa a falar sobre a armadura de Deus. Ele fala assim: vistam toda a armadura de Deus. Para que vestir essa armadura? Ele explica: para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 12: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Pausa aí. Como é que Paulo sabia de tudo isso? Eu já expliquei aqui, domingo retrasado, falei sobre isso. Quinta agora deu uma palhinha sobre esse assunto. Como é que Paulo sabia sobre isso? Bom, se você ler um outro texto, se eu não me engano no livro de Coríntios, o apóstolo Paulo, ele ensina que ele, inclusive, ele teve uma revelação assim espiritual, que ele falou assim: eu fui levado aos céus na presença de Cristo. Ele fala assim: eu não sei se no corpo ou se fora dele, mas eu fui levado. Imagina, meus irmãos, ele saindo deste plano terra, onde a gente mora, que a gente tem essa visão que nós temos, a nossa visão humana, física. Aí ele é levado pelo Senhor e passa por essa região celestial. O que ele vê nessa região celestial? Ele vê isso aqui, poderes, autoridades, dominadores do mundo de trevas, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E eu acredito, eu creio pela descrição dele, pode ter sido apenas uma revelação, mas vamos aqui imaginar que ele também deve ter visto que as bênçãos de Deus estão todas aí, só falta materializar. Por que não materializa? Porque nós, como cabeça dura, a gente é ignorante espiritualmente falando, e a gente vai vivendo uma vidinha medíocre, mediana. Você vai na igreja de vez em quando, você ora de vez em quando, você lê Bíblia de vez em quando, você não tem um relacionamento com Deus, você não vive uma vida ligada a Deus. Então, ele nessa passagem, eu creio, estou falando Diego, tá? A teologia não fala isso, mas estou falando eu, Diego, dessa passagem, que também poderia ter sido assim, Deus apertar os dedos e daqui ele já foi lá. Mas eu imagino que nessa passagem, ele viu que existe uma guerra na dimensão espiritual, que os demônios, existem demônios territoriais, e eu repito o que eu falei quinta-feira aqui, se você ler o livro de Daniel, ele tinha ele queria ter uma revelação de Deus acerca de um determinado assunto que Deus tinha colocado no coração dele. Então ele começa a orar, ele começa a fazer um jejum, ele escolhe o que ele vai comer e quando comer, ele começa a fazer um jejum. E esse jejum demora 21 dias. Por quê? Porque o anjo, quando chega no 21º dia, o anjo chega para ele e fala assim: Daniel, Deus te ama. Deus já te deu desde o primeiro dia que você começou a orar, Deus já respondeu a sua oração. Daniel podia ter falado assim para ele: pô, então por que você demorou 21 dias para chegar, né? Porque eu estou aqui jejuando e tal. O anjo explica, ele fala assim: é que na região celestial eu tive que lutar contra o príncipe da Pérsia. Ou seja, que príncipe é esse? Que Paulo fala, principados, que existem nas regiões celestiais e são dominadores. Então você imagina, você tem a sua casa e alguém quer entrar na sua casa. O que você vai fazer? Você vai brigar, você vai lutar, você não vai deixar, porque a casa é tua.
Eles acham que essa dimensão espiritual é deles. Então, quando o anjo veio trazer a resposta de Deus para Daniel, isso está lá no livro de Daniel, no meio do caminho, ele encontra com esse príncipe e o seu principado, os seus demônios, e trava uma luta. E ele ainda explica, ele fala assim: a luta foi tão grande que eu tive que convocar uma patente maior para vir me ajudar, mas eu consegui passar, estou aqui, Deus trouxe a resposta, está na tua mão aí, essa é a resposta, é a revelação de Deus para a tua vida. Então, baseado nestes textos, a gente entende que tem uma dimensão espiritual. Aí Paulo escreve à igreja de Éfeso, falando sobre vida espiritual, ele diz assim: a nossa luta agora não é mais carne e sangue. Eu não vou ficar mais agora brigando com você, discutindo com você. Eu não vou perder meu tempo. A minha luta agora é contra principados, potestades, dominadores, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. E como é que eu luto? Como é que eu luto? Paulo deu a dica. Volta aí para o texto, versículo 13. Ele disse assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Pausa aí. Quem já passou por algum dia mau aqui, levanta a mão. Eu já levantei as duas porque para garantir, porque eu já passei. Ué, e como é que eu permaneci ali, firme? E isso, como Paulo disse, depois de ter feito tudo. Você teve problemas com a empresa, como eu tive, você teve problemas de doença na família, você teve problemas financeiros. Como é que você se manteve inabalável depois de você tentar fazer de tudo? Bom, eu entendi que eu tenho um Deus sentado num trono de glória, que tem todo o poder dos céus e da terra, que quando eu tenho um relacionamento profundo, especial com Ele, Ele não esquece de mim. Ele age por mim. Então, Paulo explica isso nesse texto, versículo 14. Aí ele começa a dar umas dicas. Assim, mantenham-se firmes. De que forma? Cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, 15, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. 16, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Pausa aí também. Como é que são essas setas inflamadas do maligno? Eu fico imaginando o maligno, né? O diabo, os demônios aí do lado de fora. E quando você está trabalhando, quando você está assistindo um programa na televisão, alguma coisa, quando você está na sua casa, quando você está com seus amigos, onde você estiver, o inimigo quer lançar dardos inflamados. Esses dardos espirituais, lançar na tua vida, seja na mente, no teu corpo, para trazer enfermidade, para trazer dúvida. E olha aqui, eu vou falar um negócio para vocês, irmãos. A gente tem que tomar muito cuidado, porque os camaradas são bons nisso, em colocar dúvida no coração. Por isso que ele fala para usar um escudo chamado fé. Porque quando você tem fé, você não duvida, você crê. Deus vai abrir a porta? Sim, Deus vai abrir a porta. Aí vem a seta. Mas e se Deus não abrir? Não, espera um pouquinho, não tem essa possibilidade de se Deus não abrir. Deus vai abrir uma porta, ponto, acabou. Então é fé. O que é fé? É o firme fundamento daquilo que você não vê, mas você espera. Volte para o texto 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por último, 18, ele diz assim: orem no Espírito em todos os domingos, com toda oração e súplica. Amém? Amém, irmão? Pelo Jesus. Quem falou amém? Dá um cascudo aí por mim. Brincadeira. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Lembra que eu falei semana passada? A moça quer casar. Eu vi um príncipe. Ai meu Deus, eu vou orar. Deus, é esse. Deus fala: não, filho, eu tenho algo melhor. Aí Deus manda um mais feio. Não é príncipe, ele manda um súdito, vai.
Só que ela fala, mas eu queria tanto o príncipe, porque o príncipe é o príncipe, né? O súdito, mas Deus fala assim, eu sei, filha, mas eu conheço o príncipe e o súdito, eu sei o que é melhor para você. Tá bom, Deus, vai passando o tempo, ela olha o príncipe, eu fiquei encantada com esse príncipe. Ai, meu Deus, aí casa, depois o cara vira sapo, né? Depois que casa. Aí fica reclamando, porque não ora. E quando ora por orar. Ele está falando para você orar, eu estou citando uma ocasião, existem outras. Você vai arrumar um trabalho, você vai fazer um negócio, você vai tomar uma decisão importante na tua vida, aprenda a orar, aprenda a buscar ao Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. Muito bem, vamos lá. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Só até aí. Ou seja, seguir a Jesus, eu uso muito essa expressão. Pastor Bob até que gosta e repete. Seguir a Jesus é uma luta constante e diária. Todo dia você enfrenta uma luta. Você enfrenta uma dificuldade. Todo dia. Passa um tempo, você enfrenta uma dificuldade, você enfrenta uma luta. Vem uma enfermidade, você luta contra ela e tal. Aí você vence, aí surge outro problema. Aí surge aquele problema. É uma coisa assim, louca. A vida nossa é uma luta constante e diária. A luta só vai acabar quando a gente chegar nos céus. Porque enquanto a gente estiver aqui, a gente vai lutar. E quando você se dispõe a buscar a Deus, é aí que a luta vai aumentar. Mas vai chegar num patamar que quanto mais você busca Deus, quanto mais você se aproxima, quanto mais você ora, quanto mais você lê, Deus vai te revelando a palavra, vai te dando interpretação, você vai entendendo, você vai vivendo, você vai crescendo, você vai desenvolvendo. Chega uma hora que por pior que seja a luta, você está em paz. Como Davi, por exemplo, sendo perseguido, o cara estava sendo perseguido inclusive pelo próprio filho. Aí ele escreve um salmo e diz assim, eu deito e durmo, porque o Senhor está comigo. Dá para entender uma loucura dessa? Aos homens é loucura, porque quando o cara está sendo perseguido, está preocupado, ele não dorme direito, ele fica aflito, ele fica nervoso. Davi não, falou assim, eu deito e durmo porque eu sei que Deus está comigo. É o que eu posso fazer, eu tenho que crer em Deus. Os verdadeiros inimigos que nós temos são espirituais, e eles lutam, como Paulo descreveu aqui, esses principados, potestades, eles lutam para nos destruir, eles lutam para nos afligir, eles lutam para nos decepcionar, nos desanimar. Eles fazem isso diariamente. Eles também não, porque eles não têm outra coisa para fazer. Nós ainda temos. A gente tem família, a gente tem que pagar a conta, tem que trabalhar, a gente se preocupa com as coisas e tal. Eles não, os caras não têm o que fazer, eles só fazem isso. Então eles procuram de qualquer forma destruir o nosso relacionamento com Deus. Por isso que é importante ter uma vida espiritual firmada no Senhor. Agora, Paulo também explica nesse texto e nesse livro de Efésios que em todas essas situações Jesus está conosco. Jesus está conosco. Então, nesses elementos aqui, Deus me permita que eu tenha tempo de terminar, ele citou aqui 6 elementos de uma armadura espiritual. Ele falou sobre o cinto da verdade. O cinto, quando você, por exemplo, quem usa cinto, né, antigamente a gente usava cinta, lembra? A gente tomava muita cintada dos pais, da mãe, né? Porque a gente guardou essa cinta. Hoje não, mudou, é cinto. Tá? Então, quem tem as carças caindo, tem uma dificuldade, põe o cinto. Naquela época, os soldados romanos, eles usavam o cinto para prender a couraça. Eu vou chegar daqui a pouco nela. Por que Paulo falou o cinto da verdade? Porque quando você se veste, quando você coloca um cinto em você de verdade, você não dá oportunidade para mentira. Você só fala a verdade. Por quê? Porque o teu Jesus, o meu Jesus, ele é a verdade. E as suas palavras que estão descritas na Bíblia também, na Bíblia, são a verdade. Ou seja, quando eu estudo a Bíblia, quando eu creio na verdade,
eu falo a verdade, eu vivo a verdade. Por que muita gente da igreja desiste, desanima? Porque para fazer alguma coisa, para fazer um negócio, ele mente. Para enganar o outro, enganar o esposo, mente, conta mentira e tal. Essas pessoas nunca vão para frente. Agora, você quer ter uma vida espiritual abençoada, firmada em Cristo? Ele fala assim, usa o cinto da verdade. Segundo, ele fala sobre a couraça da justiça. Essa couraça, é interessante, eu estava pesquisando, era um traje feito com placas de metal, e alguns outros casos lá em Roma de couro bem duro, que servia para proteger o tronco aqui. Eles usavam para proteger o tronco, eles eram treinados inclusive a correr com esses pesos aqui, e também pesos no pé. Eles usavam nos seus tornozelos, eles usavam alguns pesos para dificultar a corrida. Quando eles paravam de treinar e tiravam esses pesos, mesmo usando essa armadura, os soldados romanos, eles eram mais rápidos e mais fortes, porque desenvolviam isso. Então, essa couraça protegia eles do pescoço até essa parte aqui. Por que Paulo fala sobre usar a couraça da justiça? Eles usavam isso porque nas guerras, antigamente, usava-se muito espada e flechas. Quando essas flechas ou espadas batiam nessas partes de metal, dificilmente o coração ou o pulmão deles era atacado. Por isso que desenvolveu-se naquela época dos romanos essa proteção, inclusive de um couro bem forte. Couraça existe desde quando começou a guerra no mundo, para proteger esta área, né? E a ideia de Paulo falando sobre essa couraça da justiça protege o seu coração, a sua vida. E por que ele fala de justiça? Porque quando você se arrepende dos seus pecados, quando você recebe Jesus como Salvador, a justiça de Deus, ou diante de Deus, nós somos justificados por Jesus. Os nossos pecados são perdoados, a gente nasceu de novo, a gente está vivendo agora uma vida espiritual com Deus e vamos desenvolver. Nesse meio tempo, o inimigo vai tentar atacar os seus dardos inflamados em nós, para afetar o nosso corpo espiritual e também o nosso corpo físico. Só que quando a gente está usando a couraça da justiça, quando a gente entende que nós erramos, mas um dia nos arrependemos, e Jesus trouxe vida e vida com abundância para dentro de nós, para dar suporte às nossas vidas. Quando a gente entende isso, esses dardos inflamados do maligno, eles batem na couraça da justiça e caem, porque nós já estamos justificados por Cristo Jesus. Ele falou também sobre sapatos da prontidão do Evangelho da Paz. Sapatos, claro, protege o pé, ainda mais quem vive de chinelo e de sapato. Antigamente, muito tempo atrás, a gente andava de pé no chão, né? Eu me lembro que lá em São Vicente a rua era aquela terra parecida terra de praia, e a gente andava e jogava bola assim e tal. Só que com o passar do tempo, né, você vai crescendo, chinelo, aquela havaiana, só que na época não era havaiana, era mais a baiana do que a havaiana, né? E a gente usava aquele quichute, né? Aquele quichutão bacana, né? Que dava um cheiro tremendo no pé, gostoso. Usava o dia inteiro, né? Das 7 da manhã às 11 da noite, né? Chegar em casa às 11 horas para tomar banho depois da escola, enfim. E eu senti isso esses dias. Onde eu moro, a avenida lá, a rua de casa é asfaltada. Eu saí para buscar o negócio no portão, irmãos, descalço. Jesus amado, que duro foi chegar no portão pisando no asfalto. Meu Deus do céu. Eu falei, me arrependo de ter pego o chinelo. Ou seja, Paulo traz essa ideia dos sapatos protegerem o pé, os sapatos do Evangelho. Sapatos, como ele diz o texto, da prontidão do Evangelho da Paz. O que ele quis dizer com isso? Quando eu e você entendemos a nossa vida espiritual, que tem um processo, lembra? Semente, cresce, vai dando crescimento, Deus age em nós,
E depois desse processo de agir em nós, Deus quer agir através de nós. Amém? Esse é o processo bíblico. Eu já falei aqui, infelizmente muita gente está esperando Deus agir nele, agir na vida dele para depois ele fazer. E Deus já agiu, Deus já perdoou teus pecados, Deus já te escreveu teu nome no livro da vida, Deus anda contigo todo dia, toda hora. O problema é que você não entendeu. O dia que você entender, você vai crescendo, você vai para frente. Aí, em vez de ser uma pessoa assim, só para nós, você vai abençoar os outros, porque Deus quer agir através de você. Paulo está falando do Evangelho. Quando você calça sandálias do Evangelho, calçado do Evangelho, você tem o desejo de falar de Jesus para as pessoas. Para quantas pessoas você fala de Jesus diariamente? Para quantas pessoas elas notam em você, como falei semana passada, que Jesus está na tua vida? Jesus habita em você, teu jeito de falar mudou, teu jeito de pensar mudou, teu jeito de agir mudou. As pessoas notam isso em você? Poxa, se estão notando, glória a Deus. O problema é que as pessoas hoje só querem saber de venha a nós, vosso reino nada. Mas ele dá a dica: você quer ter uma vida espiritual abençoada? Vista a sandália do Evangelho, o calçado do Evangelho, e proclame o Evangelho às pessoas. Aproveite enquanto há tempo, aleluia. 4, ele fala de escudo da fé. Eu falei há pouco sobre esse escudo aqui. Com o escudo da fé você se protege. Quando eles jogavam as flechas dos soldados romanos, eles se protegiam pelo escudo. Quando o escudo não segurava, pegava na couraça e caía. Ou no máximo aquelas de couro, e enfiava, mas não chegava no coração. Então Paulo dá essa ideia: você quer ter uma vida espiritual abençoada? Você precisa usar a tua fé. Na hora da tentação, na hora da dificuldade, na hora da luta, você e eu precisamos usar a nossa fé. É como escudo, você rebate a palavra do inferno. Não, você não vai para o céu. Eu vou sim, porque eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E você é pecador, sim, mas Jesus já perdoou e o seu sangue me purifica de todo o pecado. Ou você está enfrentando dificuldade e tal, você perdeu o seu emprego. Eu posso ter perdido, posso estar enfrentando dificuldade, mas eu sou um dizimista fiel, um ofertante fiel, eu creio em Deus, eu sei que Deus vai abrir as portas, eu confio no Senhor, e se Deus não abrir as portas, Ele vai me sustentar até o resto da minha vida, porque o meu Deus sustenta aqueles que o amam. Ou seja, você rebate. É essa a ideia de usar essa armadura. Ele fala do capacete da salvação. E quando eu falo disso aqui, perdoa Deus, perdoa meu irmão mais velho, que Deus o tenha, né? Que a gente zoava o meu irmão Roberto, que ele tinha um porte mais avantajado, né? E a gente falava primeiro da coroa, né? Quando chegar no céu, Deus vai dar uma coroa, né? A nossa é assim, do meu irmão era assim, né? Porque a gente zoava ele, brincava com ele, enfim. E quando eu falo de capacete, ou quando Paulo fala de capacete da salvação, protege a nossa cabeça, protege a nossa mente. Do quê? Dos pensamentos. O problema hoje é que as pessoas pensam muito, e por pensar muito, elas ficam em dúvida, elas ficam com os seus pensamentos, esses pensamentos ruins, começam a levar para baixo. Você vê tanta desgraça, você vê tanta dificuldade, você vê tanta luta, que a pessoa começa a pensar coisa ruim, e ele fala assim: espera um pouquinho, coloca o capacete da salvação. Você é salvo em Cristo Jesus, creia nisso. Paulo escreve para a igreja de Filipos, Filipenses 4:8, acompanha aqui, ele escreve assim: irmãos, ou finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. O que eu vou pensar? Apesar da dificuldade, apesar da decepção, espera um pouquinho, eu estou salvo, Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário pela minha vida, os meus pecados foram perdoados, Ele já me vestiu com vestes brancas, diante de Deus eu estou justificado, então nada desse mundo vai abalar a minha fé, eu vou permanecer firme na presença do Senhor, aleluia. E por último, o último elemento dessa armadura, ele fala da espada do Espírito. E espada do Espírito é isso aqui, né? A palavra de Deus. Eu sei que hoje em dia muita gente não carrega mais, que os crentes de hoje são
muito moderno, né? Recebi um bilhetinho aqui. Hoje eu vou pagar o almoço. Não, isso aí está errado. É outra coisa. Espada do Espírito. Eu gosto de falar sobre esse assunto porque quando você fala de espada do Espírito, você está falando da palavra de Deus. E não é que eu vou pegar a Bíblia e para me defender como uma espada eu vou... Não. Qual é a ideia de Paulo quando ele fala a espada do Espírito? É que quando eu conheço a Bíblia, quando ela está guardada no meu coração, primeiro, eu não peco contra o Senhor. Segundo, eu rebato tudo que o diabo falar contra o meu Deus, eu rebato na sua própria palavra, a palavra do meu Deus. Só você ler o texto de Jesus sendo tentado lá no deserto pelo diabo. Como é que Jesus brigou, discutiu? Jesus brigou, discutiu? Não. As três questões que o diabo levantou para mexer com o emocional de Jesus, já que ele estava com fome, ele era humano. O que foi? Falou sobre poder, falou sobre reconhecimento e falou sobre comida. O que Jesus fez? Olha, o diabo falou, você está com fome, né? Você está com fome e a palavra do teu pai aí diz que se você clamar, as pedras vão virar pão. E, você pode se alimentar. Aí Jesus, debilitado, falou assim, é verdade, né? Eu estou com tanta fome, meu pai. Essas pedras aqui transformam em pão. Não, o que Jesus falou? Está escrito também. Está escrito também. Bem? Está escrito. O que Jesus falou? Está escrito. Por quê? Porque ele conhecia a palavra. Lembra que com 12 anos ele estava lá na igreja lendo e relendo textos? Lembra do texto que fala que Jesus crescia na graça do conhecimento? Quando ele teve que colocar em prática, ele conhecia a palavra. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do seu Deus. Amém, irmãos? Ou seja, a gente precisa conhecer a Bíblia, ler a Bíblia. Se você não lê Bíblia, você vai ficar para trás. Se você não lê Bíblia, você vai desanimar. Você vai acabar desistindo. E por último, Paulo encerra esse texto de Efésios, capítulo 6, 18, falando que a gente tem que orar em todas as ocasiões. Eu não vou gastar tempo com isso, porque eu falei semana passada sobre oração. A gente tem que orar e orar sempre. E essa oração que é feita aqui na nossa igreja pelas pessoas enfermas, né? Eu já falei aqui e repito, irmão, nesse momento que está aqui o Jackson, o Paulo, eu, qualquer um que estiver orando, ore junto. Que a palavra de Deus diz que acerca de duas pessoas concordarem acerca de qualquer coisa nessa terra é ligado nos céus. E às vezes você fala assim, não é parente meu, não conheço, ora sempre pela mesma pessoa e tal, né? Por exemplo, a irmã Maria Senhora, a gente sempre ora por ela aqui, por quê? Porque ela tem uma idade já, ela não gosta que fala, né? Mas ela desceu de mão dada com Noé da arca, né? Brincadeira. Mas ela estava enfrentando uma luta, e tratamento, quimioterapia e tal, e uma luta, foram meses, venceu. Aí esses dias teve que fazer um resquício de tratamento, passou um dia ruim, mas está lá firme na presença do Senhor, e a gente ora para que Deus fortaleça a vida da serva dele. Até o dia que alguém na tua família ficar muito doente, aí você vem para a igreja desesperado, aí você começa a orar. Então, para que não chegue esse dia, nos momentos de oração, ore junto, declare junto. Quanto mais você e eu declararmos, mais rápido chegará na presença de Deus, mais rapidamente as pessoas serão abençoadas. Por isso que Paulo fala, perseverem na oração por todos os santos. A gente tem que orar pelos santos, orar pelas pessoas. A minha pergunta aqui no término é, qual parte você ainda não entendeu?
O que falta para você entender que você foi chamado por Jesus para viver uma vida espiritual e essa vida ela vai crescendo, crescendo, até chegar no estágio lá nos céus. Mas até chegar lá, você tem que ir crescendo, você tem que ir de glória em glória, você tem que ir para frente. Qual parte você não entendeu dessa vida espiritual? Você acha que vida espiritual é ficar ir sentado numa cadeira, fofocando, falando mal, criticando? Não, é isso para você, vida espiritual? Não, vida espiritual é oração. É busca do Senhor. E terça-feira passada no culto de oração nós tivemos aqui 9 pessoas. 9 pessoas. Eu não me conformo, mas tinha 9 pessoas. Glória a Deus que tinha 9, porque Deus ouviu a oração que foi feita aqui por 9 pessoas. Mas é uma vergonha. No universo de mais de 200 pessoas, vim 9 orar. É que eu trabalho, né? É que eu estou cansado. Tudo bem, irmão, não tem problema. A gente vai continuar orando aqui com quantos estiverem. Lembra da árvore? Uma sementinha que germinou e fez ela crescer. O Evangelho, uma sementinha que entrou no teu coração, brotou e fez crescer, ou pelo menos é para fazer crescer a vida do Evangelho de Cristo Jesus dentro do teu coração. Agora, depende de você. Eu quero deixar claro, meu irmão, minha irmã, que a verdadeira vida não é aqui. Eu encerro falando sobre isso. A verdadeira vida não é aqui. Essa vida passa, ela finda. A verdadeira vida está nos céus. Por mais que você ganhe dinheiro, por mais que você compre, venda, por mais que você se alegre, por mais que você faça tudo que você tem no teu coração, igual o Salomão fez. Ainda assim, a vida que importa é a vida lá nos céus. Então, irmãos, vamos cuidar da nossa vida espiritual. Amém? Você pode falar assim, como quem não quer nada para a pessoa do lado esquerdo, ele fala assim: cuida da sua vida. E acrescenta espiritual, tá? Para não ficar um negócio assim meio... Romanos capítulo 8, versículo 5, Paulo escreveu assim: quem vive segundo a carne, quem vive, acompanha aqui no telão, se Deus quiser, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem de acordo com o Espírito, ou quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Amém? Vamos ficar em pé juntos?